Escaleiro. Pessoal, boa tarde. Aqui é Anselmo Heidrich, né? Bom, venho falar aqui para vocês sobre as manifestações do dia 13, agora, no próximo domingo, né? Às 13 horas aqui em Florianópolis. E verifiquem na sua cidade se há movimentação e qual o horário e local apropriado, né? Bom, o negócio é o seguinte. O impeachment parece que vai sair, né? Torçamos para isso. Só que a questão para mim é um pouquinho mais ampla do que essa. Legal? Muitas pessoas entendem o impeachment como um fim em si, outros entendem como um símbolo de combate à corrupção. Para mim é tudo isso em um detalhe que parece mais vago, mas para mim é de fundamental importância. Esse é o início de uma guerra cultural. Né? Na verdade, a guerra cultural já começou, só que dessa vez ela é mais explícita. Né? Combater toda a ideologia que o PT disseminou nesse país durante décadas é um dos detalhes, porque na verdade, mesmo que o PT decaia, mesmo que o PT saia de cena, mesmo que o PT, porventura, que eu não acredito que vai ser tão fácil assim, mas que ele diminua muito o seu poder nos próximos anos e, quiçá, na próxima década, ele se torne inócuo, inofensivo, a questão é que sempre vai ter um novo PT, ou seja, um novo partido com ideologia próxima e, pior do que ideologia, com o mesmo modus operandi falso, hipócrita, dissimulador, mentiroso, caluniador, ou seja, vários expedientes que vão ser usados para combater o Estado de Direito. E é nesse ponto que nós temos que focar, né? Seja o PSOL, o PSTU, o PCO, qual for o partido que substituiu o PT, nesse lugar que ele toma hoje, que ele atua, a gente vai ter que estar sempre alerta e fazendo uma grande campanha, uma guerra cultural, seja através de artigos em jornais, principalmente na internet, mas sobretudo propaganda boca a boca. E quando eu falo propaganda, é realmente divulgando ideias que defendam o Estado de Direito, que defendam a democracia representativa, que defendam o liberalismo econômico e que defendam, sim, por que não, um anarquismo cultural, mas um anarquismo cultural que não ofenda, que não solape as bases do Estado de Direito, né? E que, se porventura tiver alguma lei da qual nós discordamos, e sem dúvida que é várias, né, de que haja caminhos corretos para reformar isso. Caminhos que realmente não sejam de destruir os direitos individuais, os direitos civis e a vontade da maioria, desde que essa vontade da maioria não suprima o indivíduo ao ponto de se tornar uma sociedade totalitária, que é o que muitos desses grupos, não só de esquerda, mas hoje em dia se configuram no espectro político como grupos de esquerda, né? Mas grupos que têm uma essência totalitária, né? Mais do que o autoritarismo, que o autoritarismo seria simplesmente a autoridade exacerbada de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Quando se fala em sociedade totalitária, é quando as próprias regras colocadas em prática por esse grupo, elas em si eliminam qualquer possibilidade de desenvolvimento da liberdade, não só econômica, né? Que claro que isso é fundamental, mas a gente não tem que focar só nisso. Mas liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Né? O que o PT fez ao longo de décadas, principalmente na área da educação, com professores simpatizantes, nós temos que desfazer. E não desfazer eliminando os concorrentes, mas combatendo eles. E combatendo com nossas ideias. Né? E isso no campo cultural, mostrando a falácia que é de ter grupos do mundo artístico dependentes de verba estatal, como contrassensual isso é a liberdade artística. Enfim, minha grande gana, minha grande obsessão é essa, né? É combater não só o PT, mas tudo que o PT representa no campo cultural, eminentemente cultural, porque isso, sem dúvida, é a base que cria políticas, que vai criar leis e que vai conformar a economia lá na frente. Então, se a gente não ficar atento a isso agora, passou o impeachment, tudo bem, digamos que sejamos bem-sucedidos nessa, né? E eu torço para que sim, tá tudo bem, tô tranquilo. Não, de jeito nenhum, cara. Agora mesmo que a gente tem que ficar alerta, porque eles vão voltar com carga total. E eles vão voltar com carga total, caluniando, mentindo, tá vendo? A Dilma saiu, por isso que a economia tá um caos.
sempre procurando mascarar a relação de causa e efeito, inventando terminologias ou usando terminologias gastas no mundo acadêmico e intelectual, mas que para a grande massa inculta que faz parte da militância petista e seus simpatizantes, falar em lógica isso, lógica aquilo, lógica não causal, lógica dialética e bobagens afins, é porque na realidade eles estão vendo muito além de nós, e não estão vendo, não. Eles estão mentindo muito além do entendimento racional e lógico que a gente tem, que mostra por causa e efeito como eles aparelharam o Estado brasileiro, como eles subverteram relações institucionais, como eles abalaram o edifício institucional no qual a economia estava assentada, né? E, cara, isso a gente tem que combater. É uma guerra de longo prazo, uma guerra cultural. Pense nisso, divulgue essa ideia, procure sites, links, escolas sem partido e vários outros grupos que queiram fazer parte dessa luta, dessa sucessão de batalhas, para acabar de vez, ou para minimizar ao máximo essa ideologia extremamente perniciosa, antilibertária, anti-humana e que nos transforma em meros súditos sem um rei. Pior coisa que existe, né? A gente não sabe que é o inimigo claramente. O inimigo está principalmente na nossa falta de conscientização, na nossa falta de foco no combate. Legal? Guerra cultural ao PT e todos os grupos afins e toda a ideologia que ele representa. Combate de ideias até o fim. Obrigado. Dia 13, manifestação pelo impeachment. Vamos lá, vai ter impeachment sim. Obrigado. Uma palhinha do ZZ Top.